A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Feliz 2021. Feliz 2021. Bem-vindo ao Chutando a Escada, Felipe. Obrigado, cara. Tava com saudade já. Eu não gravo Chutando a Escada desde o ano passado. aquela piada do tio do pavê, saca? E o ano começou agitado, né, cara? Por que você tá dizendo isso, cara? Uai, não falta motivo, né? Vamos falar só de política externa. Teve toda a confusão com a Índia, palhaçada. A gente não tem política externa, né? E agora parece que o próprio governo assumiu que a maneira como lidou com a China pode ter impactos negativos agora no envio dos insumos necessários para vacina aqui. Vivo. Política externa mal feita mata também, não é? Bom, pelo menos os diplomatas não reclamaram do fuso horário, né? Ah, não, cara, é uma esquete, né, mal feita de humor de segunda categoria. Esse governo é um governo genocida. Eu tava até falando recentemente lá no Spin que de tão ruim, ninguém é tão incompetente assim, né? Isso daí é uma política deliberada de disseminação do vírus, né? Sem falar do que aconteceu nos Estados Unidos na primeira semana do ano, né? Nossa, é verdade, né? Parece que foi ano passado já. As coisas acontecem tão rápido. Mas, Geraldo, olha só. Enquanto a gente conversa aqui, são as últimas horas do Trump no poder, hein? Pois é, né? No poder, vamos torcer para serem as últimas horas na vida pública também. Não vai ser, né? Porque vida pública ele vai continuar tendo, mas é um exemplo muito ruim, né? Ele deixou exemplos muito ruins que os nossos fascistas tupiniquins tentam copiar, né? A gente tem que ficar de olho. Esse movimento mal ajambrado, com o pessoal usando fantasia nos Estados Unidos, aqui não será assim, né? Aqui vai ter polícia militar disfarçada, aqui vai ter polícia civil, aqui vai ter bombeiro, aqui vai ter militar disfarçado. Então a gente tem que ficar de olho, tem que denunciar, tem que estar preparado para o confronto, porque esse confronto virá. Virá. O próprio Bolsonaro já disse que virá, né? Então é uma ameaça declarada, não é velada, é declarada, é aberta, é cristalina. Só não vê quem não quer. Depois não adianta dizer lá na frente que está surpreendido, que não imaginava. Que é uma escolha difícil, né? Que é uma escolha muito difícil. Tudo isso está colocado às claras. Se porventura tem alguém aqui que votou 17 em 2018, eu não vou entrar aqui nos motivos por que você fez isso, não é o caso. O ponto é que seguir apoiando esse governo diante desse quadro bizarro que nós estamos assistindo é quase que um atestado de cumplicidade, né? Então não dá mais. Chega, quase né? Não, é um atestado de cumplicidade. Você gosta de matar pobre, você gosta de matar preto, você gosta de matar índio. É um atestado, né? Essa escolha nunca foi uma escolha difícil. A escolha pela civilização nunca foi uma escolha difícil. Ela está posta, né? As pessoas não quiseram enxergar, algumas pessoas continuam não querendo enxergar. Isso é cumplicidade, né? Não há nenhuma outra palavra para isso. É cumplicidade. Você gosta que matem negros. Talvez você não goste de matar, mas você gosta que matem pobre. Né? Você gosta que matem velho. É isso. E é isso que... É essa briga que a gente tem que estar preparado para comprar. E, como você estava falando, né, Felipe, que essa política ela é deliberada, ela é tão deliberada que o tema do nosso episódio hoje também está aí nessa brecha, né? Nessa brecha de legislação que deixa o setor econômico, as grandes empresas, pintarem e bordarem na economia brasileira, violando direitos humanos, violando leis ambientais.
É disso que a gente vai falar hoje. Então fala aí, Geraldo, já que você levantou essa bola aí, quem que vai estar aqui hoje, como que foi essa conversa? Eu não pude participar, então estou totalmente perdido. Então, hoje a gente vai falar com o Christian Russell. O Christian é um jornalista e um ativista alemão que trabalha com o Brasil há muito tempo, e ele publicou em 2017 um livro chamado Empresas Alemãs no Brasil, o 7-1 na Economia. Que vai pautar boa parte da nossa conversa aqui. Então ele vai falar da atuação das siderúrgicas, da atuação das seguradoras, do setor financeiro, como essas empresas alemãs se instalam no Brasil fugindo de regulamentações europeias, de regulamentações que elas têm que aderir em outras partes do mundo. Esse livro, eu tô super interessado em ouvir o episódio. O livro eu já dei uma folhada nele, ele foi publicado pela Autonomia Literária. Aliás, não é a primeira vez que a gente grava sobre livros da Autonomia Literária, hein? Vou mandar o boleto lá para os colegas da Autonomia. O Cauê me prometeu um cupom de desconto. Eu vou cobrar, esqueci de cobrar. Ele cobra ele aí no Twitter, ele vai soltar um cupom de desconto. Fechou. Então, um cupom de desconto e tudo. E quem mais grava com você, Geraldo? Essa é a outra parte do episódio, né? A gente conheceu o Christian, o tema é meio pesado, mas eu tive a parceria aqui da Maju Vergueiro, a mais nova integrante da equipe do Chutando a Escada, que gravou com a gente pela primeira vez. Lá de Berlim, foi ela inclusive que apresentou o Christian pra gente. Grande Maju, seja bem-vinda ao Chutando a Escada. Uma alegria ter você aqui na equipe. Ô Geraldo, e já que eu tô aqui, pescoçando aqui a abertura do episódio, posso dar um recadinho rapidinho? Vai lá. Tá rolando uma campanha de financiamento coletivo para a reconstrução do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, a Federal de Minas Gerais. Você se lembra que o museu foi parcialmente atingido por um incêndio, né? Tá um pouco na moda no Brasil, né? Incêndio em museus. E lá no Museu de História Natural da UFMG rolou também um incêndio. E agora a ideia do pessoal é reconstruir o museu, todo o acervo, né, do museu, que inclui fósseis, plantas, animais, rochas, enfim. Tudo isso foi atingido pelo incêndio e agora o museu está pedindo aí uma colaboração, enfim, daqueles que entendem, né, que o museu é importante para a cultura, para a preservação da memória. E você pode fazer isso por meio do site benfeitoria.com/renascemuseu. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. E tá rolando inclusive uma linha de financiamento bem interessante do BNDES, que funciona assim, Geraldo: para cada R$1 doada pela sociedade civil, o BNDES vai e doa também R$1. Então é um pouco essa campanha. Saiba mais sobre ela aí na descrição do episódio, ou dá um Google aí, Renasce Museu UFMG, você vai encontrar reportagens sobre o incêndio e também reportagens sobre esse financiamento coletivo. Então hoje eu não vou pedir dinheiro para Chutando a Escada, não vou pedir novos apoiadores, eu vou pedir para você, ouvinte, que tem aí uma graninha guardada, que você doe esse dinheiro para o museu. É uma iniciativa importante, o Chutando a Escada faz parte dela. Então tá, então eu não vou pedir dinheiro para o Chutando a Escada, não vou dizer para as pessoas que quiserem apoiar financeiramente esse projeto entrarem lá em chutandoaescada.com.br/apoio. Isso. Não vou dizer que tem 3 campanhas de apoio lá no PicPay, no Patreon e no Catarse. Não, hoje não. Hoje. Cumprimos nossa primeira meta, 52 episódios por ano, 52 semanas de Chutando a Escada, partimos para mais um ano. E é isso aí. Quem avisou dessa campanha foi o pessoal lá do Dragões de Garagem, né? A Gabriela. Isso. Dar um abraço para eles também. E vamos nessa? Então vamos nessa. Tô bem curioso para ouvir o Christian, a Maju e você, a voz mais aveludada da podosfera. Tira não, hein, editor? Geralmente o editor tira esse bordão.
Então hoje é meu prazer apresentar duas pessoas para os ouvintes aqui do Chutando a Escada. A primeira é o mais novo membro da nossa equipe, do nosso time, é a Maria Júlia, a Maju, que vocês já devem ter ouvido falar dela aí nos episódios anteriores, mas a Maju se voluntariou para fazer parte aqui da equipe do Chutando a Escada, e é a primeira gravação que ela faz com a gente. Oi, Maju, tudo bem? Oi, Geraldo, tudo bem e você? Tá tímida, Maju? Tô. Primeira gravação, né? Ó, tem que ficar tímida. Imagina, não tem que ficar tímida coisa nenhuma. E a primeira gravação, e você já trouxe o convidado de Tiracolo, não foi isso? Foi. O Christian é nosso parceiro aqui em Berlim, dos brasileiros. Salvador de todos. A Maju está em Berlim e ela que nos apresentou o Christian Russal. Christian é jornalista, autor, ativista de direitos humanos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as várias pesquisas dele, várias atuações dele, né? Entre elas a publicação de um livro, Empresas Alemãs no Brasil, o 7-1 na Economia. Tudo bem, Christian? Como você está? Tudo bem, Geraldo. E você? Tudo ótimo? Tudo bem, né? Distanciamento social acho que deve ser muito parecido em São Paulo ou em Berlim, né? Talvez a situação no Brasil me parece ainda muito pior, mas aqui os dados de pessoas doentes estão aumentando muito. E a situação de inverno não ajuda muito nessa situação, então estamos confinados em casa, mais ou menos. Christian, antes da gente começar, fala um pouquinho da sua relação com o Brasil. O ouvinte já está vendo aí, você fala português muito bem, mas de onde começou essa sua relação com o Brasil e esse seu interesse na pesquisa, enfim? Bom, se eu dizer os anos, todo mundo vai sacar que já sou um pouco mais velho. Então, em 89, foi a primeira vez ao Brasil, na época eu tive 20 anos. E achei bastante interessante o Brasil e desde então eu tenho algum relacionamento com o Brasil. E estudei também ciência política aqui em Berlim e literatura latino-americana com foco em literatura brasileira. Terminei meu mestrado aqui sobre Hannah Arendt e a ciência da política dela. E desde faz agora 2 décadas que eu trabalho com os movimentos sociais do Brasil junto sobre temas de direitos humanos, e meu foco especial é tentar fazer um monitoramento daquilo que as empresas alemãs estão fazendo no Brasil, no que diz respeito a não respeito a direitos humanos e não respeito a meio ambiente. Então, dessa forma, eu me entendo como ativista, que sou também membro de uma organização sem fins lucrativos que se chama Acionistas Críticos, e a gente aqui na Alemanha compra sempre uma ação de cada das grandes empresas alemãs, e com essa uma ação a gente tem o direito de entrar na assembleia dos acionistas dessas empresas e temos direito não somente a voto, que não é tão importante porque com só uma ação nosso voto é minúsculo, mas a gente tem também o direito de 10 minutos a fala nas assembleias de acionista, e aí a gente põe as nossas críticas na frente de todos os outros acionistas presentes, que em alguns casos variam entre 8 ou 10 mil pessoas, todos reunidos nessa assembleia de acionista e na frente da diretoria dessas empresas que tem que responder às nossas perguntas. Então, dessa forma, a gente tenta de levar as nossas críticas ao coração da bestia, como falamos isso, nossa estratégia, e tentamos de criticar as empresas e talvez melhorar alguma coisa, ou pelo menos de tentar fazer essas empresas se sentirem mal ou se responsabilizar em alguns casos para aquilo que eles cometem de violações de direitos humanos e destruição do meio ambiente. Tem algum caso caso interessante para compartilhar dessas assembleias, Christian, das intervenções que vocês fizeram nessas assembleias? Tem vários. Eu faço isso desde 2010. Comecei muitos anos na ThyssenKrupp, porque a ThyssenKrupp na época teve uma siderúrgica na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, que poluiu o meio ambiente e que acabou com o sustento de vida dos pescadores da Baía de Sepetiba. Então eu fiz naquela época, durante 10 anos, a campanha contra a ThyssenKrupp, contra essa siderúrgica, e a gente conseguiu pautar vários documentários na TV estatal alemã e também algumas matérias nas mídias, e dessa forma a gente conseguiu pressionar a empresa de ter que reagir. Afinal, a gente não ganhou nada porque a empresa desistiu depois
quando foi? 2017, eu acho. Acho que foi em 2017 ou 2016 que eles venderam a empresa para uma outra empresa da Argentina e aí a gente não pode ir nessas assembleias na Argentina. Outro caso, durante muitos anos a gente foi nas assembleias da Siemens ou das seguradoras Allianz e Munich Re para protestar contra a participação dessas empresas na hidrelétrica de Belo Monte, porque também tem muitos impactos sociais e destruição de biodiversidade, embora que sempre usam esse discurso de que hidrelétricas seja energia verde e renovável, então a gente critica isso, porque enquanto que tem comunidades locais, ribeirinhos afetados, a gente considera isso uma violação de direitos humanos, e aí a gente protesta. E tem outros casos que a gente faz, mas tem que entender que a gente não temos força suficiente política nem econômica de mudar o rumo dessas empresas. O que a gente pode fazer é levar a crítica para lá, talvez se a gente consegue algum eco na mídia, um pouco manchar a imagem delas, mas mudar o rumo dessas empresas a gente não consegue. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Cris, então, pegando o gancho nesses casos que você contou um pouco pra gente, eu queria que você começasse falando um pouco do seu trabalho de pesquisa ativista mesmo, né? Sobre a relação das empresas alemãs com o agronegócio, com o neoextrativismo, nesse pano de fundo mais geral, assim, que você já deu para a gente. Então, tendo em vista aquilo que chamamos de extrativismo, então, tanto na área de minério quanto na área do agronegócio, que seria tipo extrativismo de produzir soja, etc., né? Na questão do minério de ferro, por exemplo, 43% do minério de ferro que a Alemanha importa vem do Brasil. Então, tudo o minério de ferro, 43% do minério de ferro que a Alemanha usa das empresas ThyssenKrupp ou Salzgitter para produzir aço, para que finalmente acaba sendo usado na indústria automobilística aqui na Alemanha, 43% desse minério de ferro vem do Brasil. E lembrando que a produção de minério de ferro significa altas destruições de natureza, não lembrando somente os casos de Mariana e Brumadinho, que eram os piores, com centenas de mortes, no caso de Brumadinho, e no caso de Mariana, 19 mortos e 600 quilômetros do Rio Doce destruído totalmente. Então, a gente considera que essas empresas alemãs, compradoras desse minério de ferro, deveriam ser mais cautelosas em comprar minério de ferro de uma produção que estruturalmente viola direitos humanos e destrói o meio ambiente. Porque também, no caso de Carajás, sabemos que Carajás tem também muitos problemas ecológicos com a produção e também problemas sociais, porque a produção de Carajás está sendo levado via uma linha de trem da empresa Vale para São Luís, e essa linha de trem, que é o trem mais longo da Terra, atravessa muitas comunidades quilombolas, indígenas, e aí afeta a vida dessas pessoas lá. Então, a gente, na questão do minério de ferro, luta contra as empresas, por exemplo, ThyssenKrupp e Salzgitter, que são os grandes aqui na Alemanha, produtores de aço. E outra questão, por exemplo, na questão do extrativismo da soja, a gente luta contra a importação da soja brasileira ou de Paraguai ou de outros países, mas eu trabalho mais no caso do Brasil, porque 56% do farelo de soja que o Brasil exporta vai para a União Europeia. E um quarto desses, de toda essa indústria de porcos, de suínos, que tem na Europa inteira, um quarto desse se dá na Alemanha. Então, temos uma alta importação de farelo de soja que está sendo usado aqui na Alemanha, nessas fábricas industriais de animais, para dar proteína a esses animais que acabam sendo vendidos como bife depois num prato muito, muito barato. Então, a gente considera isso que, dessa forma, temos uma corresponsabilidade pelo aumento do desmatamento na Amazônia, sabendo que
dessas importações do farelo de soja, segundo as mais novas estatísticas, pelo menos 20% sabe-se que vem do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, a gente luta contra isso para continuar a proteger a Amazônia, mas não só proteger a Amazônia, também colocamos um foco muito forte nos direitos das pessoas que vivem lá, dos indígenas, dos quilombolas, dos pequenos agricultores, dos ribeirinhos, etc. Então, é um assunto complexo e temos que ver que as empresas alemãs sempre têm essa narrativa de ser uns meninos bons com narrativa de sustentabilidade, etc. E quando olhamos os fatos diretamente, a gente nota que nem é bem sempre assim, né? E temos que levar em consideração que na área da indústria, né, a maior concentração de indústria alemã se dá em São Paulo. Só em São Paulo temos 1.300 empresas, no Brasil inteiro são mais que 1.600 empresas que representam em torno de entre 10% e 12% do produto nacional industrial do Brasil. Então, é um peso muito forte, muito grande, e por isso é importante ficar de olho o que eles fazem lá, porque muitas vezes temos a impressão que essas empresas alemãs atuando no Brasil ou em outros países não atuam da mesma forma que eles atuariam aqui na Alemanha. Então, a gente considera isso uma dupla moral. Um dos casos mais emblemáticos nisso, por exemplo, é a questão do agrotóxicos, para ficar um tema junto ao agronegócio e extrativismo, porque o Brasil é campeão mundial dos agrotóxicos e duas das maiores empresas da área de agrotóxicos são BASF e Bayer, empresas alemãs. E eu fiz pesquisa para o meu livro em 2016 e na época a Bayer vendeu 8 ingredientes e a BASF 9 ingredientes nos agrotóxicos, ingredientes que já estão proibidos na União Europeia. E em 2019 eu repeti essa pesquisa, esses números, no caso da Bayer, subiram para 12 ingredientes e no caso da BASF para 13 ingredientes. Então, a gente acha que isso é uma dupla moral, vender algo que no teu próprio país está proibido, que você não quer que teus filhos comem na tua alimentação, mas vender no outro país, a gente acha 2 pesos, 2 medidas, que a gente não aceita isso, por isso a gente também luta contra essas empresas. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Cris, né? Se essa coisa do 2 pesos, 2 medidas, as duas morais, né? Se a expansão dessas, se você tem elementos, enfim, se na pesquisa aparece um pouco isso, se a expansão das atividades dessas empresas no exterior, particularmente no Brasil, que é o caso da sua pesquisa, mas a gente tem relatos também de empresas que fazem práticas parecidas no continente africano e em outros lugares. Se essa busca ela é uma busca direcionada, ela é uma busca por menor regulamentação, né? Uma regulamentação mais frouxa. No caso de Mariana, isso também ficou muito claro. Se não me engano, tinha uma parceira australiana na joint venture que fazia extração de minério em Mariana e as regras que ela teria que respeitar na Austrália ou em outros lugares eram completamente ignoradas aqui porque o nosso sistema regulatório era muito mais frágil. Então essa é uma estratégia direcionada, conhecida, e o que a gente pode fazer a respeito, né? Existem, lógico, o trabalho de ativista de vocês trata diretamente com isso, mas existem outras iniciativas, talvez dentro da União Europeia ou em outros países, para que se façam cumprir normas regulatórias mais rígidas? Bom, com certeza. A gente considera de que as empresas alemãs, como as empresas de outros países, pensam primeiramente no lucro. E eles sempre agem de uma forma o quanto o Estado também deixa eles agirem. E como o Estado no Brasil existe muito bem no papel, mas na prática a gente sabe que é bem diferente e tem muitas maneiras para você evitar certos regulamentos, etc. Então, já desde os anos 70, o Brasil era um dos países preferidos de investimento externo alemão. E de lá vem essa grande presença alemã, né? Eu me lembro, por exemplo, a Volkswagen, na época,
os maiores lucros que a Volkswagen, empresa mundial, fez foi no Brasil na época. E isso também está sendo afetado pelas crises permanentes do Brasil, então tem menos lucro. Atualmente a Mercedes-Benz quer fechar a unidade de produção de carros do Brasil, algo também que a gente critica, porque a gente entende também que tem trabalhadores lá, sindicatos que estão lutando para manter os empregos lá. Então, a situação, a ideia das empresas alemãs é fazer lucro. E enquanto o Estado deixa eles fazerem, eles fazem o lucro. E no caso que você mencionou, o caso de Mariana, que era a empresa Samarco, que era a dona, 50% da Vale, 50% da BHP Billiton, a gente viu que todos os critérios que eles têm lá para cuidar dos lixos, que são os barragens, afinal, aquelas que romperam, que até hoje em dia o Brasil ainda não conseguiu uma política nacional de segurança de barragens que realmente é robusta e reflete as necessidades das pessoas que moram ao entorno nas áreas de ser afetado pelo possível rompimento. Então, aí ainda falta muita coisa e a gente sabe que essas empresas sempre usam o caminho do mais lucro e o caminho de menos problemas burocráticos. Mas tem algumas iniciativas que eu considero pessoalmente pelo menos um passo na frente. Já faz anos que na ONU estão se discutindo o chamado tratado vinculante de responsabilizar as empresas multinacionais a respeitar plenamente direitos humanos na cadeia produtiva deles. Esse processo na ONU ainda vai demorar muitos tempos, está ainda sendo discutido na ONU, na Comissão de Direitos Humanos. Foi uma iniciativa de Equador de alguns anos atrás, mas a gente sabe que esse processo é lento. Mas tem alguns a níveis nacionais, tem algumas iniciativas boas, por exemplo, a França, desde 2019, tem uma lei de responsabilidade social para as empresas francesas atuando no exterior. Então, se tiver comprovado alguma infração de direitos humanos, uma violação de direitos humanos cometido na cadeia produtiva, essas empresas podem ser multadas e também processadas. A mesma coisa temos aqui na Alemanha. Talvez ainda esse ano o governo alemão, porque consta no tratado de governo da social-democracia junto com o governo da democracia cristã, o governo atual, de fazer nesse período de governo, ainda esse ano, uma lei de responsabilidade social, lei de responsabilidade na cadeia produtiva, Lieferkettengesetz, a palavra em alemão, não sei exatamente como se traduz, mas isso daria a chance de processar as empresas alemãs, inclusive daria a chance para pessoas afetadas por violações de direitos humanos, de processar também as empresas na sede das matrizes, algo que até hoje em dia não é possível. Se, por exemplo, uma empresa alemã instala alguma siderúrgica e faz uma infração, violação de direitos humanos, só via caminhos jurídicos no Brasil a pessoa possa judicializar a empresa filha dessa matriz, mas não pode começar um processo aqui na Alemanha. Com a nova lei, isso seria provavelmente possível. O problema é que tem ainda alguma lobby pesado das grandes corporações de evitar isso, e também o Ministério de Economia alemão ainda está tendo esvaziar essa nova proposta de lei, mas o ministro de Trabalho, junto com o ministro de Cooperação, desenvolveram uma melhor proposta de lei, uma proposta que a gente, como esquerda, a gente, como movimentos sociais, ainda critica como fraco, mas pelo menos é melhor do que a proposta do ministro de Economia. Então tem ainda essa batalha batalha política, e nos bastidores parece que esse ano vai sair essa lei. Com essa lei, pelo menos teríamos um passo para frente para responsabilizar essas empresas. As empresas argumentam que eles não podem
controlar cada violação de direitos humanos nos, sei lá, 10 mil fornecedores que eles têm de matéria-prima ou de materiais, e esses 10 mil fornecedores têm mais 1 milhão de fornecedores. Então, eles dizem que não seria possível controlar tudo isso, mas a gente acha que valeria a pena exigir disso e exigir dessas empresas ter uma garantia, afinal, de que nenhum produto que eles vendem seja feito à base de trabalho escravo, por exemplo, ou outras violações de direitos humanos, ou destruição de meio ambiente. Mas, infelizmente, ainda está no jogo político que a gente não sabe como vai ser o resultado, mas pelo menos vai ter algum resultado que a gente não sabe exatamente como será. Grosso. Botou na frente, olha o perigo, Klose! Júlio César, Klose! Olha o gol da Alemanha! Ô, Cris, também sobre essa questão de dupla moral que você falou, eu queria perguntar para você sobre a relação entre essas denúncias dessas empresas de ações que estão diretamente ligadas a violações de direitos humanos e de violações ambientais também, né, principalmente, com o governo alemão em si, né, porque eu acho que principalmente a imagem que a gente tem do governo alemão no Brasil é um governo também e eu acho que isso ficou talvez até mais forte no ano passado com as queimadas na Amazônia, de um governo muito preocupado com o meio ambiente, que tem uma retórica de sempre defender cláusulas ambientais em acordos internacionais e não sei o quê, e de responsabilizar as violações que estão acontecendo mais ainda agora a partir do governo Bolsonaro. E eu queria entender até que ponto isso é retórica, até que ponto isso é real, porque de fato existe uma penetração, um apelo do discurso ambientalista dentro da sociedade civil alemã, né? Mas até que ponto isso de fato faz diferença quando a gente está falando de ações de empresas alemãs, do setor privado alemão e a relação delas com o governo alemão? Pergunta interessante, porque afinal é uma pergunta difícil de responder, porque afinal seria como responder se o copo está meio vazio ou meio cheio. Se a gente compara o governo alemão, o governo atual alemão com o governo atual brasileiro, a gente sabe que o governo brasileiro do Bolsonaro não está interessado em questões ambientais ou direitos humanos, inclusive dá a impressão esse governo de querer destruir a natureza. O governo alemão, em comparação com isso, tem muito mais uma narrativa, um discurso de proteção do meio ambiente, direitos indígenas, etc. Só que, ao outro lado, tem uma dupla moral que a gente critica, e por isso eu diria, afinal, o copo ainda está meio vazio, porque tem empresas que participam, alemãs, que participam diretamente ou indiretamente na destruição da natureza. Por exemplo, como eu contei na corresponsabilidade alemã pelo desmatamento através da soja. O que fica, por exemplo, caro é na questão da carne. Embora que a Alemanha não importa muita carne do Brasil, a Alemanha é um dos países que quer o novo Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e Mercosul. Esse tratado, se for ratificado, afinal, que não está claro, porque tem alguns países, por próprios interesses dos agricultores, como França ou Áustria, estão contra isso, mas esse tratado, na ideia, aumentaria em 50% as exportações de carne dos 4 países do Mercosul para a União Europeia. E a gente sabe que a produção de carne, seja na Amazônia ou no Paraguai ou no norte da Argentina, é um dos mais corresponsáveis pelo desmatamento. Então, aí é uma dupla moral. De um lado, o governo alemão tem a narrativa queremos proteger a Amazônia, investimos milhões na cooperação bilateral, a proteção do meio ambiente, e do outro lado, a gente deixa nossas empresas coagir com empresas brasileiras de uma forma que acaba destruindo a natureza. Então, a gente acha também, outro ponto de vista, que o governo alemão deveria ser, com um governo como o brasileiro, que é um presidente,
declaradamente, abertamente fascista, ao meu ver. Então, o governo alemão sempre argumenta que eles precisam do parceiro estratégico Brasil e por isso precisam boas relações diplomáticas, por isso eles apostam no diálogo. A gente acha que esse diálogo já chega, com Bolsonaro não se dialoga, deveria mostrar para ele claramente os limites, mas afinal isso não acontece, por vários motivos. Eles querem manter o diálogo, mas também não querem abrir mão para as empresas alemãs do possível lucro que eles continuam fazendo. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Numa das suas falas você mencionou a Volkswagen. E quando a gente pensa em Alemanha ou em marcas alemãs, acho que poucas são tão proeminentes como a Volkswagen, né? Há pouco tempo ficou claro, né? A própria Volkswagen assumiu a cooperação que a empresa teve com o regime militar brasileiro, incluindo a disponibilização de instalações, né, para interrogatórios, para tortura dentro das plantas da empresa. Para o ouvinte que não conhece tanto o tema, o movimento sindical brasileiro era um dos grandes movimentos populares de oposição ao regime militar, organizado em São Bernardo do Campo, no entorno de São Paulo, né, no que a gente chama do ABC, no entorno de São Paulo, nessas indústrias automotivas, e aí você teve essa cooperação direta, né, da liderança da Volkswagen com o regime militar para tentar coibir ou esmagar, né, o movimento sindical. Fala um pouco desse caso para a gente, Christian, o que você descobriu aí na sua pesquisa e na sua relação com a Volkswagen? Bom, a Volkswagen do Brasil, começo dos anos 70, era a maior empresa da América Latina, com os maiores números de lucro, e um dos presidentes da época da Volkswagen, quando foi perguntado na mídia alemã sobre a situação dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar, comentou que não é a hora de cair em sentimentalidade. Então, isso já mostra bem, eles estavam interessados no lucro baseado na exploração de mão de obra, porque teve o arrocho salarial no Brasil, então os trabalhadores cada vez ganharam menos e os lucros das empresas aumentaram. Em 2014, eu fui a primeira vez na Assembleia da Volkswagen, porque era 50 anos do golpe militar no Brasil e queria saber o que a Volkswagen fez na época, colaborando ou não. Eu queria saber se a empresa mesma sabia algo disso, em torno disso. E depois, o historiador oficial da época, na época, que era o Manfred Krieger, me contatou e disse que ele tinha terminado um estudo sobre Volkswagen na África do Sul e que ele queria pesquisar agora o caso do Brasil. Então, passei para ele alguns contatos para os sindicalistas de São Bernardo, de São Paulo, e poucos meses depois, em 2015, um ano e meio depois, em 2015, os trabalhadores, que eu nem sabia que teve essa iniciativa, os trabalhadores de São Paulo, ex-trabalhadores da Volkswagen, fizeram uma denúncia, uma ação civil pública junto ao Ministério Público de São Paulo, denunciando a Volkswagen, acusando ela de colaboração com a ditadura militar. Isso se deu tanto que a Volkswagen espionava os próprios trabalhadores, denunciou eles, juntou essas informações e passou isso para o centro de tortura DOPS. Depois disso, várias pessoas, uma dúzia de pessoas foram presos. Várias pessoas foram presas e levados ao centro de tortura DOPS, onde foram torturados. No caso do Henrique Plagge, um dos trabalhadores, ele foi sequestrado pelos agentes do DOPS, levado para o DOPS, torturado. No dia que ele foi preso, um dos autogerentes da Volkswagen do Brasil foi para a casa da esposa do Henrique Plagge, dizendo: Henrique Plagge não pode voltar hoje para casa, ele teve que, de urgência, viajar para a empresa.
Então, isso não era somente que eles juntaram as informações sobre os próprios trabalhadores e entregaram eles diretamente à tortura no DOPS, senão eles também queriam ocultar esse fato. Então, temos dois fatos. Uma, colaboração direta, segundo, tentativa de ocultar esse delito. O Werner P. Schmidt, que era em 72 o presidente da Volkswagen do Brasil, eu achei uma citação dele na Süddeutsche Zeitung, um dos jornais maiores da Alemanha que ainda existe, que ele foi perguntado sobre a situação dos direitos humanos, e ele diz: todo mundo no Brasil sabe que nas delegacias e nos cartéis se tortura, mas também deveria se levar em consideração que o país avança. Acho que isso mostra muito bem o pensamento dessas pessoas, que eles estão nem aí com direitos humanos enquanto não afeta a eles mesmos, a própria família deles, eles só pensam no lucro, porque aí se coloca algo como desenvolvimento, algo de, sei lá, crescimento econômico e dessa forma você aceita ou tenta minimalizar a tortura. Então, acho que isso é algo inaceitável. E tem o Guaraci Mingari, que fez o estudo encarregado pelo Ministério Público de São Paulo sobre o caso Volkswagen, colaboração, ditadura militar. Ele descobriu que o presidente da Volkswagen do Brasil, depois o Werner P. Schmidt, que era ele, na época, decidiu que todas as informações que as seguranças da Volkswagen juntaram sobre os próprios trabalhadores passava pela mesa dele. Então, ele liberou essas informações. Então, temos um autogerente de cidadania alemã que sabia dessa espionagem, sabia que essas informações foram repassadas para o centro de tortura, e ele sabia, na época que se torturava no DOPS e nos cartéis e nas delegacias da polícia. Então, nesse momento, eu chamaria isso diretamente de colaboração para a tortura. O problema é que na jurisprudência, na época, nos anos 70, aqui na Alemanha, tortura era ainda considerada como lesão corporal forte, mas lesão corporal. Só nos anos 90 mudaram para crime contra a humanidade. Então, lesão corporal prescreve, crime contra a humanidade não prescreve. Isso quer dizer que, não, mesmo se algum desses gerentes ainda estaria vivo hoje, a gente não poderia processar ele, porque a gente poderia processar cidadãos alemães, né? Mas, como era na época juridicamente lesão corporal, isso já prescreveu. Mas se alguma esses empresários fizesse o mesmo, hoje em dia poderíamos processar enquanto essas pessoas estão vivas, porque não prescreve mais, porque é crime contra a humanidade. O problema no caso da Volkswagen é que a Volkswagen encomendou esse estudo que o historiador professor Christopher Kopper da Universidade de Bielefeld fez, e ele concluiu que havia colaboração sim, só que a Volkswagen lançou uma nota de prensa em 2017 foi em 2017, na publicação do livro, e ele a Volkswagen constatou que havia colaboração das seguranças patrimoniais da empresa, que seriam atos individuais e que não seria um ato estruturante, um comportamento estrutural da empresa. A gente critica isso profundamente, a gente que era um comportamento estruturante sim, especialmente por causa que os gerentes alemães da Volkswagen do Brasil sabiam sobre essa colaboração e participaram ativamente porque deixaram passar essas informações através das mesas deles e liberaram. Então, a gente acha que Volkswagen deveria pagar uma indenização. Uns poucos meses atrás, havia esse convênio sobre o Ministério Público de São Paulo, os trabalhadores e a Volkswagen de pagar alguns milhões para indenizações individuais para os trabalhadores. Só que a crítica é que era sempre pautado pelos movimentos sindicalistas, pelos trabalhadores, movimentos de trabalhadores, deve ter também os fundos para um lugar de memória.
Só que esse lugar de memória negociado através do Ministério Público acabou sendo uma sala dentro do centro de memória que os advogados estão fazendo lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, algum projeto que já era pronto e vão arrumar o dinheiro para uma sala só. A gente critica isso fortemente porque a gente acha que deveria ter um lugar de memória, porque esse lugar de memória para os advogados é muito importante, mas tem que ter também um lugar de memória específico só para as lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores. E então a gente acha que esse convênio que a Volkswagen fez alguns meses atrás não é suficiente. E só para complementar, né, Christian? A Volkswagen se comprometeu com esse pagamento milionário, né? São 36 milhões de reais. Porque foi processada, né? Porque foi cobrada judicialmente, né? Acho que é um pouco isso que você estava narrando, né? Ela tentou negar até quando pôde, né? Mas depois de muita luta, depois de muita mobilização, depois de muito esforço, se chegou num acordo que ainda é um acordo, apesar dessa cifra parecer vultuosa, né? É um pouco que você falou, 10 milhões vai para um projeto que já estava andando, 10 milhões vai para uma associação de funcionários, então mesmo assim ainda tem problemas, né? Não é uma boa vontade da companhia, enfim, genuíno, né? Com certeza. Também, inclusive, no convênio, no TAC, o termo de ajuste que eles se comprometeram, a Volkswagen vai dar essa indenização individual aos trabalhadores como doação. Então, aí eu não vejo a responsabilidade jurídica, porque eu pessoalmente até acho que o Ministério Público de São Paulo foi tímido, porque eles poderiam ter tentado de processar a Volkswagen. Eu sei que o Ministério Público disse que as possibilidades de um processo jurídico com a lei de anistia ainda valente são pequenos, mas eu diria, ao contrário, que a lei de anistia vale na área na área jurídica de crime, mas na área civil lembramos que teve o caso da família Teles, que processou o torturador deles, o Ustra, que era o chefe do DOI-CODE, e não era uma ação penal, senão era uma ação civil declaratória que só teve o alvo de ter o direito de publicamente poder chamar o Ustra de torturador. Eles ganharam isso até a última instância. Então, a mesma coisa poderia ser feito na área de direito civil, para continuar a processar contra a Volkswagen, porque a lei da anistia não atinge a lei civil. A lei de anistia é lei penal. Inclusive tem também, mas isso é outro papo, tem ainda a Comissão Interamericana que acha que a lei de anistia brasileira não é válida porque trata-se de crimes contra a humanidade que não prescrevem, só que fica ainda no STF e o STF ainda não decidiu. Mas eu pessoalmente acho que no caso Volkswagen, que já tivemos tantas denúncias, tantos materiais, tantas provas, que teria valido a pena de processar civilmente a Volkswagen e teria continuar inclusive até a Corte Interamericana, se for necessário. Mas, infelizmente, o Ministério Público foi tímido e não ousou de entrar nesse caminho. Então, isso vai talvez para a próxima empresa. Vamos ver. Tem várias pesquisas em andamento atualmente que sei. Então, vamos ver. Alguma dessas empresas vai ter um processo contra eles, eu tenho certeza. Isso que todo mundo esperava, pode chegar de novo. Chegar de novo! Chegaram de novo um gol da Alemanha. Kroos, número 18. Ô Cris, puxando quando você estava contando da ação da Volkswagen e quando você contou um pouco também no começo sobre as ações das empresas em relação à mineração, à hidrelétrica, os casos de Brumadinho e Mariana, etc. Você tangenciou algumas vezes as questões sobre
os movimentos de resistência, as associações dos moradores locais em relação a essas violações, né? Então, tanto no caso da Volkswagen, a gente que é mais conhecido, né, com os sindicalistas e tudo, mas eu acho que seria interessante também explorar um pouco, porque você falou dos mecanismos políticos e jurídicos que estão sendo discutidos hoje para a responsabilização dessas empresas, mas eu queria entender um pouco mais no plano micro, como que as associações de moradores, como que os movimentos de resistências indígenas e locais de cada lugar têm se posicionado e têm atuado frente a essas violações que você comentou no começo, e talvez se você quiser falar um pouco da Volkswagen também, sobre os trabalhadores. O mais importante é sempre comunicação e chegar na mídia, né? Infelizmente, isso continua sendo o fato crucial, porque se você tem numa área rural algum grande empreendimento e os grupos afetados estão sendo expulsados, despejados e ignorados na mídia, e se ninguém sabe, não tem resistência, né? Então, depende da comunicação, depende de algum jeito, alguma forma de chegar a mídia e tentar influenciar a opinião pública, né? Escandalizar isso. É isso que a gente tenta ajudar aqui na Alemanha com os poucos possibilidades e caminhos e meios que temos, que dá apoio, dá visibilidade. A gente tem um certo esquema de mídia alternativa aqui na Alemanha, que a gente reporta sobre os diversos casos, faz reportagens, publica entrevistas. Então, se alguém tiver um caso que considera importante, sempre possível contatar a gente, e a gente faz entrevistas e publica isso aqui. Também época de pandemia, com Zoom e Skype, etc., e-mail, a gente sabe que podemos fazer entrevistas também online. No caso da Volkswagen, foi que eles lá no Brasil e a gente aqui na Alemanha, ao mesmo tempo, teve a mesma ideia, e a gente acabou se conhecendo e trabalhando junto, no caso, né? Eles lá no Brasil e a gente aqui na Alemanha. E afinal, foram os trabalhadores de São Paulo que levaram essa vitória, pequena vitória com problemas, como eu contei, mas pelo menos é um passo para frente. E também, o que eu acho talvez até mais importante, que é um sinal para outras empresas também de se responsabilizar por aquilo que eles fizeram no passado, ou também se sensibilizar pela questão o que eles fazem hoje, que eles pensam que hoje isso é legal, que eles fazem, que talvez amanhã isso está sendo considerado ilegal, ou pelo menos ilegítimo. Então, esses empresários de hoje também têm que olhar bem ao caso de Volkswagen, porque mostra que também 50 anos depois, algum acontecimento pode ter novos desenvolvimentos que mudam um pouco o rumo da história. Um pouco, pelo menos. Talvez eu possa acrescentar uma coisa, né? Por exemplo, como eu falei, que somos politicamente fracos, porque eu também não quero passar a imagem de que está tudo depressivo, está tudo negativo, não vai dar nada, né? A gente também tem pequenas vitórias, são pequenas, mas só queria mencionar isso, né? Por exemplo, no caso da Allianz, que é uma das maiores seguradoras do mundo, né? A gente foi lá desde 2013 para protestar contra o seguro que eles fizeram para a hidrelétrica de Belo Monte. E poucos anos depois, a gente foi lá cada ano protestando no inverno, com muita neve, com faixas lá fora e dentro, dando nossas falas. Em 2016, a Allianz trabalhou os critérios de ESG, Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e boa governança, e identificou 13 setores sensíveis que, antes de assinar qualquer apólice de seguro, esses critérios dessas 13 áreas sensíveis têm que ser respeitados, e um dos critérios, por exemplo, é a consulta livre, prévia, informada das comunidades indígenas afetadas por empreendimentos. Eu, pessoalmente, acho que isso é um passo bem grande para frente. Se uma empresa grande como a Allianz declara que, se não houver essa consulta livre, prévia, informada dos povos indígenas afetados, não pode ter uma apólice de seguro. Se isso se tornasse prática para as outras empresas de segurança também,
Então, afinal, esses grandes empreendimentos teriam mais pressão para realmente agir conforme aquilo que consta na OIT 169 da Organização Internacional do Trabalho, que se refere aos direitos humanos dos povos indígenas. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino. Outra coisa é, por exemplo, a polícia militar brasileira, que é um dos mais violentos do mundo, acho que os dados atuais são quase 10% das pessoas assassinadas por arma de fogo no Brasil são assassinadas pela polícia cada ano. E uma boa parte dessas armas que as polícias militares brasileiras usam são armas alemãs, né? Mas em 2019, a empresa Heckler & Koch, que é uma das maiores fornecedoras, declarou que desde a posse do governo Jair Bolsonaro, eles não exportam mais armas para o Brasil. E naquela época, a gente não era rápido o suficiente, a gente tinha perguntado se eles exportam para o Brasil, eles deram essa resposta, só que a gente não sabia a motivação. Então, a gente teve que esperar um ano, a gente foi de novo na Assembleia de Acionistas da Heckler & Koch e perguntou qual era o motivo. Eles declararam por causa da violência brutal da polícia brasileira frente ao povo. A Heckler & Koch declarou que não mais vai exportar armas para o Brasil. Isso em si já é uma vitória, porque também é um chute na bunda, do Jair Bolsonaro, mas simbolicamente a gente sabe que tem outras empresas, a Sig Sauer, que é também empresa alemã, que abriu uma joint venture no Brasil, então vai ter outras empresas que vendem, mas pelo menos se uma começa, isso já é uma pequena vitória. Então, estamos continuando a lutar e pequenos avanços que não mudem o rumo das empresas, nem pensar em mudar o rumo do mundo, construir um outro mundo, mas a gente luta e faz esses pequenos passos. É uma vitória. Surpreendente, né? Se você pensar numa empresa de armas de fogo, né? Se recusar a vender, a exportar, né? Armas, peças, munição, realmente é uma vitória. A gente conhece bastante gente que trabalha nessa área, e você mencionou a ONU um pouco mais cedo, essa ideia de regulamentos globais, né? E existe uma interpretação interpretação não, existe uma escola que defende que a própria pressão popular, né, deveria ser capaz de dar conta dessas violências, dessas violações de direitos humanos, né? Então, se a gente parar de comprar roupa de empresas que usam trabalho escravo, elas vão parar de fazer isso. Que é possível você direcionar a sociedade, a opinião pública, e que, portanto, não há necessidade de regulamentação estatal. Eu acho isso uma panaceia, né, Cristi? Mas imagino que o trabalho de vocês, se por um lado é mobilizar a mídia e a opinião pública, ou diretamente os acionistas dessas empresas e o board, eu não imagino que você esteja dizendo que não é necessária a regulamentação, né? Pelo contrário. A gente defende que é necessário regulamentação. A gente quer leis fortes de estados e a gente quer ter o direito de poder processar essas empresas alemãs também aqui no Brasil para todas as atrocidades que acontecem na cadeia produtiva deles ao mundo afora. Então, a gente quer regulamentar. E o nosso esquema é mais só chamar a atenção à mídia para que tenha um debate público em frente a que no futuro tenhamos leis mais fortes, mais rígidas, mais robustas, que as empresas têm que respeitar. Senão, eles têm que sentir no bolso. Porque, afinal, as empresas só sentem no bolso. Então, tem que ter regulamentação e luta. Mas luta dos movimentos sociais é o mais importante. Sem isso, a gente estamos perdidos. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol.
Gol da Alemanha! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. Ô, Cris, pegando o que você estava falando da Heckler & Koch, da venda de armas de empresas alemãs para o Brasil, que eu acho que vale mencionar também, inclusive, e me corrija, mas a Heckler & Koch foi a empresa que vendeu a arma que depois a balística rastreou que matou a Marielle, né? Foi. Então, eu acho que também não foi qualquer processo de pressão popular, né? Foi uma mobilização muito, muito grande em relação a essa empresa específica. Mas pegando da questão de venda de armas no geral, de empresas alemãs para o Brasil, eu queria saber se tem alguma... Porque a gente começou a conversa falando de extrativismo, de agronegócio, de soja, de mineração, etc., e agora falando de arma. E a gente sabe que o governo atual, o governo Bolsonaro, já não só defende publicamente o uso ostensivo de arma de um jeito fascista, mas também já aprovou uma série de mecanismos de flexibilização ao acesso a porte de arma, né? Então, eu queria entender se você sabe, se você tem notícia de como está funcionando esse lobby também das empresas alemãs dentro do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, porque são dois setores diferentes, mas que dentro da economia alemã no Brasil estão muito ligados, né? Uhum. Sobre o trabalho de lobby advocacy dessas empresas, seja alemãs ou austríacas, a gente sabe pouco, porque isso é a cultura de lobby, né? Normalmente se não sabe se os representantes das grandes empresas se encontram com o governo ou com familiares de governos. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, que é fanático de armas, ele adora a Glock. A Glock é da Áustria e o Eduardo Bolsonaro, ele mesmo tem uma Glock dourado em casa e ele é amigo do Gaston Glock, que é o dono da empresa Glock. E a gente sabe que, porque o Eduardo postou uma vez uma foto com representantes da Glock, etc., e de outras empresas de armas que ele postou lá no Twitter. E dessa forma a gente sabe quando de vez em quando eles se encontram, porque eles também nem pensam sempre que deveria usar um pouco mais de segredo sobre isso. O que a gente sabe que a empresa Taurus, que é a maior produtora de pequenas armas no Brasil, de fato, até hoje em dia tem um monopólio, porque enquanto que eles produzem um calibre, as empresas do exterior têm que enfrentar altas tarifas de importação. E a gente sabe que empresas europeias fizeram um lobby junto ao Eduardo Bolsonaro para abrir esse, de fato, monopólio da Taurus e, afinal, vai ter mais armas no futuro, seja da Sig Sauer, seja da Glock. E então esse lobby deu certo para eles. Da Heckler & Koch, até agora, eles argumentam que não exportam armas para o Brasil, enquanto que o Bolsonaro está aí. Se eles ficam com essa política, a gente não sabe, mas no momento parece tudo que eles não vão exportar. Então, essas empresas de armamentos também um negócio nebuloso, que a gente nem sabe muito bem. E o pior, por exemplo, o caso da Sig Sauer, né? Eles fecham a fábrica aqui na Alemanha, em Eckernförde, e vão abrir um joint venture no Brasil. Mas quando eles abrem esse joint venture no Brasil, não será mais o Conselho de Segurança do Governo Federal Alemão sobre exportação de armas que decide sobre a exportação de armas, senão a empresa já está lá no Brasil e pode produzir e vender livremente. Então a gente ainda questiona isso também porque tem uma exportação de tecnologia alemã que a gente acha que isso é algo inaceitável, tendo visto uma polícia que é uma das mais violentas do mundo. Mas se a gente consegue barrar isso, ainda não sei, mas estamos continuando a lutar para que
Esse joint venture da Sig Sauer, que também produz pequenos calibres, não se torna realidade no Brasil, mas eu duvido que temos força política suficiente para impedir isso. Olha o volante onde está. Tocou no Lan, bateu pro meio! Gol da Alemanha! Número 9. Mais algo o que eu esqueci de mencionar, né, o caso de Brumadinho, porque havia uma consultora de engenheiros, a TÜV Süd, que inspecionou a barragem de Brumadinho 2 vezes antes do rompimento, em julho e em setembro de 2018, e em janeiro de 2019 rompeu. E sabe-se que essa empresa, a TÜV Süd, segundo os e-mails, não queria atestar, e a Vale insistiu, atesta ou vocês perdem o contrato. Aí os engenheiros da TÜV Süd atestaram, outras 2 empresas se negaram a atestar, então foi um crime desses engenheiros, dessas empresas, e inclusive o gerente da TÜV Süd, que era o gerente dessa área responsável para a TÜV Süd do Brasil, cidadão alemão, ele está na Alemanha, engenheiro, e por ser cidadão alemão e por ter sabido dessa ocultação dos testes negativos de que o rompimento iria ser iminente, ele e a empresa TÜV Süd está sendo processado aqui na Alemanha. A gente está curioso, a gente quer saber como continua. Ainda não abriram o processo. Bom, começaram o processo, mas ainda não teve nenhum evento público. Ainda estão pesquisando e investigando. Acho que esses são acontecimentos novos, porque aí os engenheiros e os gerentes dessas empresas não podem ter mais tanta certeza que eles sempre vão sair impunes. Talvez isso é também uma mensagem importante, que eles não podem ter certeza de sempre sair impune e que a gente luta para que eles também sejam responsabilizados por tudo aquilo que eles cometem. Olha a bola chegando e é gol! Gol da Alemanha, chega de novo! Qualquer coisa, eu estou aqui. Vocês podem falar para os ouvintes que se alguém quiser me contatar, eu sempre respondo os e-mails com meu sotaque gringo. E fico muito feliz, muito agradecido. A gente que agradece seu tempo, sua pesquisa, né? E ativismo, que são inspiradores, importantes. Vamos deixar a rivalidade ficar só no futebol, né? E vamos caminhar, enfim, por uma economia internacional mais humana, né? Apesar de ser quase um contrassenso, mas eu acho que a gente não pode parar de lutar. Obrigado pelo trabalho, pelo ativismo, pela participação. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar bastante. Obrigado a vocês. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.